seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Minha esperança e canção, Jesus. 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 Vivendo dias difíceis, mas ao mesmo tempo Ele trouxe muitas coisas novas, não só para a sociedade como um todo, mas para a igreja do Senhor Jesus também, né? Nós terminamos a semana passada um jejum de 40 dias. E nesses 40 dias de jejum, Deus falou poderosamente com a sua igreja, e agora eu vou falar para você o que Deus compartilhou comigo nesses dias. O tema dessa ministração é vitória em Cristo. Durante o tempo que eu estava estudando a Bíblia, isso ressaltou dentro de mim, porque o texto que nós vamos ler, ele fala de vitória em Cristo, mas eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive com Deus em cima dessa ministração. A palavra de Deus diz, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia o texto de 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58. Olha o que a Bíblia diz aqui. Graças a Deus. Quando eu leio isso, eu posso realmente imaginar essa expressão. É uma expressão de gratidão, uma expressão de, oh Deus, graças a Ti, Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Durante uma madrugada, e isso aconteceu 2 dias em oração, logo que começou essas novidades, quarentena, ter que andar de máscara, cuidado com o coronavírus, todo mundo com medo de morrer, do que vai acontecer, e aquele tumulto em toda a terra, em todo o mundo, e nós, a igreja, a comunidade Vila da Penha, num período de jejum de 40 dias, orando pela nossa nação, orando pelo Brasil, por um avivamento nacional, pelo crescimento da igreja, muitos motivos de oração. E nessa agitação toda, conversando com Deus, pensando nas dificuldades, nas situações, e eu comecei a falar com Deus, Senhor, que situação difícil, meu Deus, e as famílias que dependem de uma renda que entra diariamente, Senhor, e a igreja, e as nossas ovelhas, e além disso tudo, você tem as suas questões pessoais, porque o pastor, ele tem muitas demandas, muitas situações para pensar, mas ele tem a situação pessoal, e você também é assim.
Você tem as suas situações pessoais, você se preocupa com pai, com mãe, com filho, né, com amigos, pessoas próximas, e são diversas situações. Essa situação que o mundo começou a viver há um mês atrás, para algumas nações, mais de um mês e meio, 2 meses, é uma das situações que se estabeleceu nas nossas vidas. Mas nós já tínhamos uma situação, nós já estávamos vivendo numa guerra, nós já estávamos lutando pelas nossas conquistas. Aí mais essa situação, e eu sei que assim como eu, você também ficou muito agitado, muito preocupado. E eu comecei a falar com Deus. E teve o primeiro dia, a primeira noite, que eu comecei a falar com Deus, no meu espírito, o Espírito Santo de Deus soprou essa palavra. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Foi só isso que o Espírito Santo de Deus me falou. Eu guardei no meu coração, fui orar, continuei orando. Às vezes você está tão agitado, que você não para nem para pensar e meditar naquilo que Deus está te falando. No primeiro momento que o Senhor falou isso comigo, veio aquela paz, aquela calma no meu coração, porque quando o Espírito Santo fala com você, quando Deus fala com você, Ele te traz calma, Ele te traz paz. Amada igreja, como é bom ouvir uma palavra do Senhor. Como é bom lembrar da palavra de Deus. Como a palavra de Deus traz consolo. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele é consolador. Qualquer palavra que venha à tua mente, às vezes você pode não ouvir uma voz, eu não ouvi a voz do Espírito Santo, mas essa palavra saltou dentro do meu espírito. Por quê? Porque eu já tinha lido ela. Como você também vive a sua experiência de quando você está precisando ouvir uma palavra, ou está agitado, ou está com medo, é uma situação inesperada, é um problema para resolver, é uma dificuldade, é um desafio, e naquele momento você, na ansiedade, não consegue pensar em nada, mas o Espírito Santo de Deus, o Deus que habita dentro de você, ele vai te lembrar aquilo que você já leu dentro da palavra de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E aí eu fui, orei, continuei orando. E no dia seguinte, numa madrugada, falando com Deus, situações pessoais, desafios, problemas para resolver, muitas coisas dentro da minha mente, e orando pelo Brasil, e sem saber o que vai acontecer, e comecei a orar, e o Espírito Santo novamente, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Aí eu disse, ô Senhor, Tu estás gritando dentro de mim essa palavra. Fui para a Bíblia, fui ler a palavra de Deus. E quando eu comecei a ler essa palavra completa, né, porque o Espírito Santo me recitou uma frase somente dela, que diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu li o versículo seguinte, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Olha o que Deus começou a falar comigo, e é o que Deus está falando para você. Inabalável e sempre abundantes na obra do Senhor. Saiba que no Senhor o teu trabalho nunca vai ser em vão. Nunca vai ser em vão. Quando você estiver atribulado, que você ficar ansioso, não ver saída para o seu problema, para aquilo que você está vivendo, eu vou te dar um conselho. Para e agradeça. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu me lembrei de uma expressão do pastor Luiz. Às vezes o pastor está conversando, aconselhando algumas pessoas. E quando ele vê que aquela pessoa está
meio perdida nos seus pensamentos, que ela esqueceu as promessas de Deus, que ela não está conseguindo lembrar quem ela é em Cristo Jesus. Às vezes ele fala assim, ele usa essa mão e diz assim, para. Foi assim que eu vi Deus falando comigo. Para. Para de olhar para as dificuldades. Para de reclamar. Para de se comportar como se fosse um qualquer. Você é filho de Deus. Você tem um Deus no céu. Foi exatamente isso que eu imaginei o Senhor fazendo lá no céu. Para. Vai orar direito. Para pensar. E eu quero deixar alguns conselhos para você. Eu sei que você também, você que está me ouvindo, você já passou por situações assim, talvez agora nesses dias. Muitas pessoas, ou quase todos nós, tivemos atitudes semelhanças a essas. Primeira coisa que eu quero dizer para você, quando você estiver atribulado, não vê saída para a sua situação, estiver ansioso, angustiado, com medo, vá para a palavra de Deus. Lembre desse versículo. Sabe por que o Espírito Santo falou comigo? Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Meditando nessa palavra, eu fiquei pensando o seguinte. Ele estava dizendo assim, lembra do que você já venceu. Quantas batalhas você já travou? Quantas lutas você já guerreou, guerras você já guerreou, e eu te dei a vitória, eu te ajudei. Foi isso que Deus estava falando comigo, e é isso que Deus está falando para você. Deus falou claramente. Você se lembra quando você estava com aquela necessidade? O Espírito estava dizendo assim, graças a Deus, naquela necessidade Deus te deu vitória. E aí o que eu quero dizer para você? Se você está nessa situação que eu estou falando para você, é um cristão, é um filho de Deus, ou você passou por isso, para e agradeça, porque agradecendo, você vai começar a lembrar, meu Deus, obrigado, Senhor, pelo meu filho que passou no Enem. Senhor, obrigado pela necessidade suprida naquele tempo, Jesus. Obrigado pelo crescimento no meu ministério. Senhor, obrigado pela vida daquele discípulo que eu trabalhei tanto, Senhor. E chegou um momento que eu achei que ele não ia conseguir, que eu também não ia conseguir avançar. Mas ele entendeu, ele se fortaleceu. É isso que Deus está dizendo. Dá graças a Deus. Senhor, obrigado por isso. Porque quando você começa a agradecer, você se fortalece para vencer o desafio, o obstáculo que está na sua frente, para derrubar o gigante que está diante de você. É isso que essa palavra diz para o meu coração e o seu coração. E algumas coisas que nós, como filhos de Deus, como cristãos, precisamos também nos lembrar diante do nosso Deus. Eu vejo Deus dizendo através dessa palavra, para de reclamar, para de se fazer de coitado, para de ingratidão, seja grato, para de culpar os outros, a culpa é do governador, a culpa é do pastor, a culpa é do meu discipulador, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, porque ele que é o problema. Não, para com isso. Para de culpar os outros. Te posiciona em Cristo Jesus. Se posiciona como um filho de Deus, como um servo de Deus. Lembra quem é o teu Deus, o que Ele já fez por você. Quantas vezes o Senhor já te estendeu a mão. O Senhor nunca nos deixa na mão. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador. Algumas pessoas estão passando por situações de estarem só, mas Deus está com você. Você pode estar isolado, mas você não está sozinho no sentido de ter a presença de Deus, a ajuda de Deus, o auxílio de Deus e mais.
o amor das pessoas que não podem estar ao seu lado, mas que estão ligadas a você de coração. Mas a nossa tendência, geralmente, é se fazer de coitado, né? É choramingar para Deus, é reclamar para Deus. Meu Deus, está muito difícil. Não, para com isso. Para com isso. Foi isso que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Dá graças a Deus que já te deu vitória em muita coisa. E vá para a presença de Deus. Não seja menino na sua fé, é um outro conselho. Porque toda vez que nós temos essas atitudes, toda vez nós manifestamos uma infantilidade na nossa fé. Nós estamos manifestando que nós não crescemos, agindo como criança. Nós esquecemos que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, o Senhor, o nosso Pai, Ele sempre vai nos ajudar. Ele não vai fazer o que eu tenho que fazer. Mas Ele vai nos aconselhar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar condições de vencer a batalha que nós estamos travando. De crescer na nossa fé, de superar as dificuldades. O Senhor vai nos dar alternativas, criatividade, para nós acharmos solução para os nossos problemas. Porque Deus é um Deus criativo. E a igreja nesses dias agora, queridos, está se mostrando uma igreja criativa. A igreja está usando todo o seu talento. As pessoas estão fazendo live, as pessoas estão mandando mensagem, as pessoas estão se comunicando da maneira que dá, que tem, com os recursos que a tecnologia proporciona. Essa é uma igreja criativa, é uma igreja que não para. Quanto amor eu tenho visto as pessoas manifestarem. Então, esse é um outro conselho que eu queria dizer para você. Não seja menino na sua fé nas horas difíceis. Seja maduro. Haja como filho de Deus. Se posicione como o homem e a mulher de Deus que você é nas horas em que está tudo bem. Quando você está lá no seu quarto de oração, no seu momento de oração, lendo a Bíblia, se posicione como um guerreiro, uma guerreira, um filho de Deus, alguém que tem uma promessa de um Deus que é invencível e que pode todas as coisas. Aleluia. Um outro conselho que eu queria dar para você em cima dessa palavra: não se desespere diante das situações. Não se desespere. Pode ser a situação mais difícil que for. Pode ser o problema, o gigante pode ser maior do que o gigante Golias. Não se desespere. Deus tem uma solução para o seu problema. Sabe por quê? Quando a pessoa está ansiosa, ela não consegue ver solução para o seu problema. Quando ela está muito agitada, quando ela está muito preocupada. Então, o meu conselho para você, diante disso, é: vá falar com Deus. Vá falar com Deus, vá ler a Bíblia. Que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Ele vai te consolar. Ele vai fazer muito mais, Ele vai te levantar. Sabe, queridos, quantas vezes eu fui para a presença de Deus, naquela expressão que todos nós já vivemos, cabisbaixo, arrasada. Eu era o Golias, né? Pequenininho, porque o Davi é que era o grande. Ali, pequenininha, triste. E aí eu começo a ler a Bíblia. Eu começo a falar com Deus, e o peito vai inchando, e eu vou me lembrando: esse é o meu Deus, Ele está lá no céu, Ele está comigo, eu sou filha dEle, e a gente vai crescendo, e aquela pessoa que chega na presença de Deus cabisbaixa, sai de lá com o nariz empinado,
Eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho um grande problema para resolver, mas o Senhor já me deu uma luz, já me deu uma solução. Quantas vezes eu vivi isso e vou ainda viver? E toda vez que você passar por situação assim, você estiver se sentindo atribulado, você está com um grande problema, você está agitado, você está passando por necessidade, como a situação no momento agora. Quantas pessoas agora estão dependendo do seu irmão? Calma. Você tem uma família. Você tem um Deus no céu. A palavra de Deus diz: ore, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino nesse momento. O pão de cada dia, Senhor, venha para mim. E Deus vai te dar. E outras pessoas que estão vivendo muitas situações, estão se sentindo só, vá para a presença de Deus. Por quê? Uma pessoa agitada, ela não consegue ver solução para o seu problema. Então se acalme, porque na ansiedade, na angústia, quando o medo toma conta, você não consegue ver solução para o seu problema. Vá para a presença de Deus. Vá ler a Bíblia. Vá falar com Deus. Compartilhe com alguém que vai acrescentar na sua vida. Alguém que vai motivar a tua fé. Alguém que está fora do problema, que não está dentro do problema e que tem condições de dizer: não, Deus vai te ajudar. Não, você vai vencer. Faça isso. Amém? Glória a Deus. E Paulo continua aqui dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Sede firmes. Fique firme. Eu vou falar isso com as minhas palavras, o que Deus está dizendo aqui. O apóstolo Paulo, nesse capítulo todo, anteriormente, ele está falando da ressurreição. Ele está dando uma palavra de consolo para a igreja e dizendo: olha, nós vamos ressuscitar, o nosso corpo vai ser transformado, nós vamos receber um corpo de glória. Leia lá o capítulo 15, o capítulo 14. É uma palavra de esperança para a igreja, de consolo. É uma palavra de fé para aquela igreja, é uma palavra de fé para nós, para os nossos dias. Então, meus amados, o que a palavra de Deus diz aqui: portanto, diante disso, do que eu falei, agradeça, dê graças a Deus que te dá a vitória. E Paulo continua dizendo: fica firme, não se desespere. Deus está te dando a vitória. Sede firmes. O que significa ficar firme? Ficar firme significa estar seguro, ficar seguro. Eu fui procurar no dicionário o significado de todas essas palavras. Firmeza significa fixo, que não cede com facilidade. Chegou o problema, comecei a travar a luta, a situação é muito difícil, talvez eu não ganhe, o gigante é muito alto. Então, uma pessoa firme, ela não pensa nessas coisas. Ela não cede com facilidade. O que é isso? Eu tenho um Deus poderoso. O meu Deus pode todas as coisas. O Senhor está na minha frente. Outro significado da palavra firme: uma pessoa resistente. A pessoa que resiste. Uma pessoa que na luta dela passou um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses. Ela está resistindo em Cristo Jesus. Ela está confiando em Deus. Ela está agradecendo a Deus. Ela pode estar chorando. As coisas podem ter se tornado mais difíceis na sua casa. O que ela tinha antes em abundância agora está pouco. Mas ela está confiando em Deus. Então, uma pessoa firme é uma pessoa resistente. Um outro significado de firme: com energia.
ou determinação. Você ainda se sente com toda essa força, essa vontade de lutar? Você ainda está cheio da presença de Deus? Ou você já está andando assim, cabisbaixo? Meu Deus, Ele me abandonou. Ninguém me ama. Agora eu não consigo falar com ninguém. Eu queria ir para tal lugar e não posso. Não, como é que você está? Uma pessoa cheia de energia. Estou dentro de casa, eu estou achando alternativa, eu estou procurando o que fazer, eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo as minhas atividades, eu estou conversando com meu filho, estou conversando com meu marido, estou ligando para o meu discípulo, eu estou ajudando a minha igreja, eu estou dando uma força para aquele meu colega de trabalho, eu continuo evangelizando. Como é que você está? Você está firme? Como é que você está? Um outro significado de firme, decidido. Eu estou decidido a vencer essa situação. Eu decidi que eu não vou parar esse discipulado até que esse discípulo seja transformado, até que esse discípulo se torne um líder de célula. Eu não vou desistir daquela pessoa que eu estou evangelizando. É uma pessoa decidida. E o último significado, porque existem outros, mas esses foi os que eu achei mais importantes compartilhar com você hoje. Uma pessoa firme é uma pessoa que não se deixa influenciar. É uma pessoa que, se tudo ao seu redor está falando o contrário daquilo que a palavra de Deus diz que ela é, que ela pode, que Deus é, ela está com Deus. Ela está confiando em Deus. Ela não se deixa influenciar pelo que está falando na televisão, pelo terror que estão tocando por aí na imprensa, o vizinho, o colega, até mesmo o irmão em Cristo. Não, uma pessoa firme, ela confia em Deus. A influência dela vem do alto. Tem um canal entre Deus e ela. E o que influencia ela são as coisas do Espírito. Por isso que a Bíblia diz: pense nas coisas do alto. Fale das coisas do alto. As coisas lá de cima. Se você estiver pensando no que Deus é, o que a palavra de Deus diz, se você estiver pensando no Senhor, naquilo que Ele fala como promessa, que Ele diz que vai te ajudar, que o Senhor tem uma solução, que você é forte, que você é corajoso, as coisas de cima. Essa vai ser a sua influência. Mas se você só estiver vendo televisão, estiver no WhatsApp procurando tudo quanto é notícia a respeito do coronavírus, do Covid, quantas pessoas já morreram, o pior, sempre as notícias mais trágicas. Essa vai ser a influência na sua vida. Deixa Deus te influenciar. Permita que Deus te influencie. Então essa é a última característica, significado de uma pessoa firme. E Paulo diz também: sede firmes e inabaláveis. Significado de uma pessoa inabalável. É uma pessoa profundamente arraigado. Sabe uma árvore, quando ela é plantada naturalmente num lugar, numa floresta, aquele lugar é o ambiente dela, é o habitat dela. Naquele lugar, aquela árvore, ela vai crescer e ela vai lançar raízes profundas na terra. A Bíblia compara o cristão como essa árvore, seja inabalável. Uma pessoa inabalável é uma pessoa profundamente arraigada. Arraigada em quem? Primeiramente em Deus. Uma pessoa inabalável é uma pessoa
enraizada. Uma pessoa que as suas raízes estão ali naquele solo, estão na sua igreja, estão no ensinamento que está recebendo, as suas raízes estão na visão da igreja, as suas raízes estão firmes naquilo que ela recebeu do Senhor como filho de Deus, como servo de Deus. Um outro significado de inabalável, uma pessoa inquebrável. O que me lembra essa palavra inquebrável? O que não se quebra é o que é forte. Se eu pegar essa taça aqui, essa taça é muito fina. Se eu jogar ela no chão, ela vai se quebrar com facilidade. Com muita facilidade. Mas se eu pegar um ferro, um pedaço de ferro forte, e jogar no chão com a mesma força que eu jogar essa taça, ele não vai se quebrar. Nós temos que ser como esse ferro. Sabe por quê? Nós vamos viver situações que nós vamos ser lançados para um lado, nós vamos ser lançados para outro, nós vamos ser agitados pela vida, nós vamos ser chacoalhados, mas a gente não pode se quebrar. Um outro significado muito forte de inabalável é inquebrável. E mais um significado, uma pessoa que não se curva. Uma pessoa que não se dobra, que está ali. O sentido dessa palavra é a pessoa que não vai para tudo quanto é lugar para onde o vento está soprando. O vento está soprando dizendo que aqui em Macapá vai acontecer o pior do coronavírus, saiu no jornal, na notícia, e a pessoa vai acontecer mesmo. Não, não vai acontecer não. Porque Deus é o nosso Deus, Ele nos guarda. Ele faz um acampamento ao redor das nossas vidas, dessa cidade. Uma pessoa que se dobra com facilidade é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Uma pessoa que não sabe as promessas de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você se vê dentro dessa palavra? Você se vê como Deus está te vendo? Alguém que tem capacidade de vencer, alguém que é capaz de avançar, uma igreja que é capaz de crescer. Sabe, queridos, nós estamos na nossa casa, na maior parte do tempo, nesses dias. Nós estamos confinados, estamos de quarentena. Mas uma vez o apóstolo Paulo, em prisão, ele disse: a palavra de Deus, eu posso estar aqui algemado, mas a palavra de Deus não está. Amém? A palavra de Deus não está. Então, uma pessoa arraigada, uma pessoa firme, uma pessoa inabalável, é uma pessoa que lança raiz, é uma pessoa que se estabelece. E eu vou te dizer uma coisa. O pastor Luiz, o teu discipulador, o líder da tua célula, ele não pode ir até você agora nesse momento. Ele pode até te ligar. Você está ouvindo palavras pela internet, no YouTube, no Instagram, no Face, as lives. Mas ele não está ali presente, ele não está tendo relacionamento com você. E ele tendo ou não, é você que tem que tomar uma atitude. Sou eu que tenho que fazer isso, que me posicionar diante de Deus. Sou eu que tenho que ser fiel a Deus. Eu que tenho que continuar fiel à visão que Deus me deu. Como líder de célula, você que é líder de célula, que está me ouvindo, e você que está numa célula, que é um cristão, que recebeu a grande comissão. Você que está aí agora,
que faz parte dessa visão abençoada, o seu trabalho não pode parar. Continue discipulando. Continue evangelizando as pessoas. Seja fiel nesse tempo à visão que Deus te deu. Permaneça firme. Pode vir a tempestade? Estou firme. A doença apareceu? Eu estou firme. Meu filho, mesmo com todas essas situações, ele ainda não se aproximou de Deus. Não ficou com medo de Jesus voltar. Estou preocupada. Estou firme. Estou me sentindo bem, eu estou firme. Não estou me sentindo bem, eu estou firme. Tive um desentendimento com um irmão em Cristo, pessoas de quem eu espero um comportamento digno. Me feriu, eu estou firme. Eu estou firme. Firme no Senhor Jesus, porque eu estou olhando para Ele. Aleluia. Toda pessoa inconstante no seu relacionamento, e nós vamos falar aqui da igreja, dessa visão. Irmãos em Cristo, vamos falar do nosso convívio com os nossos pastores, discipuladores, as pessoas da nossa célula, os nossos discípulos. Toda pessoa inconstante, acontece qualquer coisa, seja uma grande coisa, uma coisa pequena, ela já está se abalando. Você pode ter certeza que essa pessoa, ela está dizendo, eu não tenho uma raiz profunda em Cristo. Porque quando você tem uma raiz, quando você está arraigado, quando você é inabalável, você se torna cheio de amor pelo lugar onde você está. Você se torna fiel a Deus. Você faz tudo com alegria. Você procura, você acredita em Deus, nas pessoas. Você está firme no Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui para te ajudar. Como Deus está te vendo? Jesus, ele não muda a igreja. Jesus é pleno em tudo. Jesus é pleno de firmeza, constância, amor. Jesus, ele tem uma raiz profunda. Ele não pode ser arrancado do amor que ele tem pelo Pai, da fidelidade que ele tem pelo Pai. E tudo que ele vive na eternidade, que ele já viveu, ele viveu aqui na terra, ele transferiu para você. Tudo que essa palavra diz, você vive, pode viver, é em Cristo, porque você sozinho não consegue viver a plenitude dessa palavra. E eu vou te dizer mais, em alguns momentos nós caímos em tentação. Nós agimos como meninos na nossa fé, nós reclamamos, nós esquecemos do que Deus já nos deu, nós nos tornamos infiéis. Infiéis, muitas vezes, ao nosso marido, com palavras, falando mal, aos nossos filhos, aos nossos patrões, aos nossos pastores, nossos discipuladores, infiéis à visão que Deus nos deu. Mas o Senhor, quando nós lemos a palavra e nós entendemos, e nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, nós nos tornamos humildes para reconhecer naquele momento que eu cometi esse pecado, o Espírito Santo te ajuda a voltar. Hoje é uma noite para você voltar a essa posição que Deus está dizendo que todo cristão deve permanecer. Uma pessoa que não está enraizada é uma pessoa que não tem profundidade em Deus. Não tem profundidade em Deus. Não tem profundidade nos seus relacionamentos. Uma pessoa que não está enraizada, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não jejua, uma pessoa que não busca
essa profundidade. E a última coisa que eu quero compartilhar com você dentro dessa palavra, para nós terminarmos, que o apóstolo Paulo diz: abundantes, seja abundante na obra do Senhor. O que é uma pessoa abundante? A palavra abundante já está falando de grandeza, muito, né? Muito em quantidade. E alguns significados que eu anotei aqui dessa palavra. Uma pessoa abundante na obra do Senhor é uma pessoa que demonstra, que faz, que mostra ser produtivo. E aqui nós estamos falando agora, nesse momento, no reino. Porque quando o apóstolo Paulo começa essa palavra, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Aí ele começa: portanto, meus amados, baseado nisso, já que você está tendo vitória, que o Senhor te ajudou, que o Senhor já te deu muitas coisas, já que Deus te tirou de situações difíceis, é isso que a palavra de Deus diz. Portanto, se Deus está fazendo isso, então seja firme, inabalável, abundante na obra do Senhor. Continua trabalhando, não para. Não para. Um pouco antes ele estava falando: a morte, ela não vai tirar a sua recompensa, não vai acabar. Quando o seu corpo morrer, a tua vida vai continuar. E ele está dizendo: olha, tem uma recompensa muito grande para ti, muito maior do que tudo que você já recebeu de Deus aqui. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia fala que Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos. E você tem sido abençoado, já foi, é e ainda vai ser abençoado com toda sorte de bênçãos. Mas além disso, o apóstolo Paulo fala da vida eterna, da riqueza eterna, do que tem no reino de Deus. E aí ele está dizendo aqui: seja abundante na obra do Senhor. Uma pessoa abundante é uma pessoa que não demonstra fraqueza no trabalho. É uma pessoa que não para. É uma pessoa que não usa a desculpa: ah, agora eu não estou podendo sair de casa. Não tenho como ligar para aquele meu irmão, não tenho como evangelizar. Não posso agora, porque eu não posso tocar na mão. Mas nós estamos vivendo num tempo, graças a Deus, em que nós temos inúmeras maneiras de falar com as pessoas, de pregar o evangelho. Liga. No discipulado, liga para o seu discípulo, ligue para o seu discipulador. Não use isso como uma desculpa. Seja abundante na obra do Senhor, do reino de Deus. Um outro significado dessa palavra abundante é uma pessoa fértil. Olha, presta atenção nisso, igreja. Uma pessoa fértil em ideias. Lembra que eu falei para você de criatividade? Uma pessoa fértil em ideias e atitudes. Ou seja, é uma pessoa criativa. Toda mente que está sendo alimentada pela palavra de Deus é uma mente criativa. Porque você não está pensando na sua natureza carnal. Quando você está em Cristo, você pensa no Espírito que está sendo abençoado, alimentado pelo Espírito Santo de Deus. As ideias fluem dentro de você. A criatividade aflora dentro de você. Então, uma pessoa abundante na obra do Senhor, uma pessoa que demonstra que é fértil em ideias e atitudes. Uma pessoa que faz o trabalho de Deus com vontade. Uma pessoa abundante na obra, ela faz a obra de Deus com alegria.
E eu sei que todos nós, em todo tempo, temos situações difíceis, problemas, angústias, tristeza, passamos por medo. Mas isso não nos domina. Porque uma pessoa abundante na obra de Deus, ela olha para o céu, para Deus. Ela não se desliga da eternidade. Uma pessoa abundante na obra de Deus é uma pessoa que não põe dificuldade, não dá desculpa. Eu não posso, não dá para mim, a visão é trabalhosa, o espaço da minha casa é muito pequeno, o meu discípulo é muito problemático, eu já ensinei, e ele ainda está me desobedecendo. Não, uma pessoa abundante na obra de Deus não é assim. Uma pessoa abundante na obra de Deus, ela não olha para essas coisas, igreja. Uma pessoa abundante, ela não olha o tempo. Ela olha para Deus. Ela está olhando para o que a palavra diz. Exemplo. Ela não está mais ligada no que está acontecendo agora por causa do coronavírus, do que ela está ligada no que o céu está dizendo. Ela não olha o tempo, as circunstâncias ao seu redor. Se o seu sentimento como igreja do Senhor, como servo de Deus, é o mesmo sentimento de quando você estava se reunindo aqui, quando você podia chegar aqui, cantar, adorar, se é o mesmo sentimento de ver a igreja crescendo, a sua célula avançando, você multiplicando, você é uma pessoa abundante na obra de Deus. Mas se dentro de você está tudo parado, a palavra não está algemada, o espírito não tem barreira. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou vendo a igreja se comportar como uma igreja abundante na obra do Senhor. Eu quero parabenizar essa igreja. Eu estou vendo as pessoas fazerem live de adoração. Eu sei que a maioria das pessoas que tem responsabilidade, que tem compromisso com a visão que Deus deu para essa igreja, estão ligando, estão fazendo discipulado. Eu sei que os discípulos estão fazendo o seu papel como discípulos, que a igreja não parou. Parabéns para você. Porque essa palavra, ela está se aplicando, ela está dentro de você. Você pode não estar recitando ela todos os dias, mas você está vivendo ela. Você está manifestando ela. Você é esse servo aqui que o Paulo está dizendo. Uma pessoa abundante, ela está sempre pronta a trabalhar para Deus. Uma pessoa abundante é uma pessoa que entende que o que ela está fazendo é, primeiramente, para Deus. Que o trabalho dela é no reino. É para Ele. Aleluia. E para terminar essa palavra, eu quero compartilhar com você algo que, depois que eu ouvi o Espírito Santo de Deus falando comigo a respeito da minha própria vida, do meu comportamento, do meu posicionamento, que ele disse: para. Agradeça. Agradeça. Porque quando você começar a agradecer, você vai lembrar quem é o seu Deus. Você vai lembrar que você é filha. E foi o que eu fiz. Eu não sabia, eu ainda não tinha prestado atenção, tá? Que o versículo que é tema, que está aqui, tem uma placa aqui, o ano da conquista. O versículo chave, o versículo que o pastor Luiz colocou aqui, nesse tema do ano, foi: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só me dei conta disso nessa semana agora. Eu estava saindo daqui
com o pastor Wilson, o pastor Luiz, e eu olhei para a placa e eu disse, Senhor, o Senhor só está falando e lembrando aquilo que o Senhor já deu para a igreja. O Senhor só veio falar comigo aquilo que o Senhor já disse, que esse é o ano da nossa conquista. É o ano da minha conquista. É o ano da sua conquista. O Senhor falou comigo, para de olhar para esse tempo. As coisas na terra estão tumultuadas, é uma situação inesperada para todos. Mas eu não mudei. Aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Quando você terminar de ver essa mensagem, dá uma olhada lá no tema do ano da nossa igreja. E você vai ver que é 1 Coríntios 15:57, o versículo de texto base. Eu queria terminar compartilhando isso com você. Essa palavra que Deus falou comigo, ela não foi só para mim. Ela foi para toda a SEC de Macapá, para todo aquele que crê, para todo aquele que é servo de Deus. Volta agora, se posiciona. Se o teu coração está atribulado, se você não estava cumprindo aquilo que você tem que cumprir como servo de Deus, você que é discipulador, você que é líder de célula, começa. Faça. Se você tem uma pessoa para evangelizar e você sabe que ela está esperando uma palavra de Deus, liga para ela. Nós podemos estar nas nossas casas por obediência às nossas autoridades, mas a palavra de Deus não está presa. O Espírito Santo de Deus não tem barreiras. Não se desespere. Eu sei que a situação de muitas pessoas é difícil, queridos. Pessoas do nosso convívio, nossas ovelhas queridas, amadas, que nós temos procurado amar da melhor maneira possível, da melhor maneira, da maneira que nós mais podemos, ajudando de todas as formas. Mas nós não temos como fazer tudo o que você precisa. Mas Deus está com você. O Espírito Santo de Deus, Ele não vai só te consolar, não. Ele vai suprir a sua necessidade. Ele vai te ajudar a resolver o que está ficando para trás, o que está se tornando um problema, porque você não tem como trabalhar, talvez você não esteja recebendo. Essa é a situação de algumas pessoas. Estou falando para algumas, porque eu sei que não é a situação da maioria. Outros se posicionaram com muito amor, compartilhando o que tinham, dando porque tinham em abundância. É assim que a igreja trabalha. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Então, faça aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo nessa palavra. Portanto, meus amados irmãos, fique firme. Seja inabalável. Continue abundante na obra do Senhor. Você está orando pela sua célula? Você parou de orar pela sua célula porque está todo mundo em casa. Você está orando pelo crescimento da igreja, como nós orávamos quando nós podíamos estar juntos aqui orando? Ou você parou de orar porque você está em casa? Que a igreja está parada, a igreja não está parada. A igreja continua crescendo. Então, seja abundante na obra do Senhor. Essa semana agora, na última postagem de reunião de célula, a Ana colocou uma família que se converteu na casa de um casal de discípulos dela. Olha, parabéns. Parabéns para você, Ana. Parabéns para você que está fazendo o seu discipulado. Parabéns para você que não está usando uma desculpa, essa situação como desculpa para você parar. Parabéns. Se eu me sinto feliz como pastora, se o pastor Luiz se agrada disso, imagina o seu Deus. Imagina Jesus. O Espírito Santo de Deus.
Queria dar os meus parabéns para todos os líderes de célula. Todos estão fazendo a reunião. Todos estão colocando lá a mesa. As pessoas estão sentando na frente do telefone, estão gravando, estão fazendo a folha de orientação. Parabéns para você. Continue abundante na obra do Senhor. Faça mais. Aproveite esse tempo que as pessoas estão carentes de uma palavra de Deus. Que as pessoas estão com medo de não irem para o céu. Que elas não sabem o que vai acontecer. Injeta o evangelho nelas. Injeta o amor de Deus nelas. Que você vai ver o resultado. Ora, jejua, que essa igreja vai crescer muito. Que esse tempo é uma oportunidade de uma grande colheita para a SEC de Macapá. Eu vou orar por você. Queria que você baixasse sua cabeça aí no seu lugar, que você recebesse essa oração e que você saiba que Deus, Ele não mudou. O Senhor é forte, é fiel, é inabalável. E tudo que Jesus tem, Ele transferiu para você, porque você tem o Espírito de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esse Tadel, Senhor. Oh, Senhor, eu sei que a igreja está ouvindo essa palavra. Eu sei que agora, nesse momento, os líderes de célula, os pais, as mães estão reunidos na sua sala, estão reunidos na sua casa, estão ouvindo a tua palavra, Senhor. Estão sendo alimentadas pela tua palavra, estão sendo lembradas de quem elas são em Cristo Jesus. Senhor, quando Paulo escreveu esse livro de Tessalonicenses, de Coríntios, Senhor, a igreja passava por situações talvez até piores do que a igreja dos nossos dias está passando. E nós voltamos, Senhor, como se nós tivéssemos voltado para o tempo da igreja primitiva, quando a igreja se reunia de casa em casa. Deus, sem que nós tivéssemos provocado isso, aconteceu. A igreja está se reunindo de casa em casa, e a palavra diz que a igreja, no livro de Atos, se reunia de casa em casa, orando, compartilhando o que ela tinha. Oh, Senhor, a igreja está vivendo a mesma história nesses dias. Abre os nossos olhos para ver, Senhor, que nós voltamos à origem da igreja. E nos ajuda a ser firmes, inabaláveis, constantes na obra do Senhor, abundantes na tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Te agradeço, Deus. Eu te agradeço por cada líder de célula. Pai, eu quero te agradecer pela liderança que o Senhor colocou sobre nós. O apóstolo Ari, a apóstola Denise. Obrigado, Senhor, porque eles são o sustento para essa igreja. Oh, Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Luiz, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela preocupação que ele tem em alimentar as ovelhas. Obrigado pela capacidade que o Senhor deu a ele de transmitir a tua palavra, Deus, de compartilhar, de ensinar, Senhor. Eu te agradeço. Senhor, muito obrigado pelos líderes que o Senhor nos deu, pela vida do pastor Wilson, pela vida da pastora Alexandra, da pastora Lindomar, pelos nossos supervisores, pela Kellen, Senhor, pelo Jean, oh Deus, pelo Roque, pela Rene. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu, o Senhor formou essas pessoas para esse tempo, para serem colunas, sustento nessa igreja. E eu te agradeço por cada líder de célula.
Eu te agradeço por cada discípulo, cada discipulador, cada ovelha, Senhor. Eu te agradeço pelo crescimento que eu já estou vendo dessa igreja, Senhor. Através dessa situação, Deus. Pela grande colheita que nós vamos fazer. No nome de Jesus, Senhor. Que nós já estamos fazendo, mas vamos fazer em muito mais abundância. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada servo. Obrigado pela vida do Christian, que sempre está aqui, Senhor. Oh Deus, abençoa a sua casa, a sua célula, seus filhos, sua esposa. A vida do Alisson, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada servo teu, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe, igreja. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor renove as suas forças. Continue, porque a igreja está em movimento. Aleluia. Glória a Deus.